o Renato, ele teve muitos momentos de lutas internas e tudo, a gente sabe, a gente que é fã, acompanha e tudo, né? Mas eu queria saber o contrário. Quais foram os momentos mais felizes que você viveu ao lado dele? Ah, coisas, como eu falei, da personalidade dele, muito. Ele era uma pessoa extremamente engraçada. Parece que não, né? Mas se você perguntar para os amigos íntimos, eles vão falar a mesma coisa. Era uma pessoa que fazia você gargalhar, de chorar de rir, porque ele era um exímio imitador. Sei lá, se ele visse a Juliana, se a Juliana tivesse alguma característica assim, ele já ia imitar a Juliana, você, Sal, André Molina e tudo. Ele Que era barato. muito engraçado. A nossa infância foi muito feliz, tanto no Rio de Janeiro. Caiu coisa, ó. Vocês ouviram o barulho? Não sei se vocês Ouvimos, ouviram. mas Foi o vento na janela, meus porta-retratos caíram ali, mas não tem problema, vamos continuar. Ó, presença de Mas é bom Maria. que está ventando, vai mudar o vento, vai mudar o clima, que estava muito tinha calor. foto do Renato nos porta-retrato? Tem alguma foto do Renato? Não, Tem. não. Tem ali, tem nos Não, cantos tem. aqui. Ali tem da minha mãe e do meu pai. Não tem dele, não. Porque poderia ser ele, né? Não, é só o vento lá fora. É só o vento lá fora. Só o vento lá fora. É, Sensacional. só o vento lá fora. Peraí, o que eu estava falando, gente? Eu me distraí Isso, aqui. que ele era um exímio imitador, brincalhão. Sim. A infância de vocês, Muito estava falando da feliz. infância de Muito vocês. Que foi feliz a muito nossa feliz. infância. Na ilha, em Nova York. A pré-adolescência em Brasília também foi muito boa. E até. Aí depois ele começou a ficar um pouco mais triste, porque aí ele também se envolveu com, de certa forma, com as drogas, com o álcool. Acho que o problema dele foi o álcool, né? Mas sempre uma pessoa muito generosa, muito generosa. A gente descobriu coisas depois da morte dele, que até enfermeiro dele veio falar, não, dona Carminha, ele ajudou, ele me deu um carro de presente. Dona Carminha, ele me ajudou a comprar minha casa, e ele ajudava instituições e tudo. Então, uma pessoa que fazia tudo muito, uma pessoa muito correta, muito boa. Eu tenho lembranças muito boas dele, ao mesmo tempo que era uma pessoa completamente, às vezes, insuportável. Que assim, às Como vezes todo tinha um bom mau ariano. humor, Todo bom ariano. como exatamente, Juliana. Ariano é assim, tem os ups and downs, né? Ele varia de humor assim ao longo do dia. Minha E mulher muito que assim, né? Sua esposa que eu digo, coitada da sua esposa. Mas né? Tem isso. Mas era uma pessoa muito boa, muito generosa, muito digna, muito correta. Aquelas frases todas que ele falava, a Juliana pode me ajudar, disciplina é Liberdade. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Ele estava falando de quem? Depois ele falou para mim, para minha mãe, que minha mãe não entendia. Ela lia letras, mas que raio de... Mas a água é muito... lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Ela disse, é meu pai, mãe. Eu fiz essa frase para o meu pai, pelo caráter dele. Aí eu disse, entende? Lindo isso. É lindo. Pois é lindo. Pois é. Uhum. Eu tive... Então, assim, aí entendemos, né? E a interpretação que eu fiz, eu não sabia desse dado, hein? Eu falo que é ele não se achar digno de, né? Que há uma pureza. Não o Renato, o eu lírico que ele cria, né? Mas é tão que não bonito deixa de saber a ser referência. verdade. Porque ele né? também sofria muito com essas questões de... Eu acho que, assim, a fama mesmo, Juliana, eu acho que a fama o assustava, de certa forma. Ele queria, mas não queria. Sabe aquela coisa paradoxal, assim, meio estranha? Poxa, eu quero ser a maior banda, eu vou ter e tal, eu tenho tudo, as letras, a música, a voz, mas, ao mesmo tempo, um temor, assim, uma coisa... Não deixa de ser interessante essa tua interpretação. Não... Mas ele falou que ela não entendia, mas que raio de... Não, eu fiz, é meu pai, é meu pai.
Ele é lindo. Bonito, né? É bonito, é lindo. Lindo, lindo. Eu tive a oportunidade de falar com o Renato uma vez apenas na minha vida. Que legal. Bacana. Eu já contei essa história no passado aqui nas lives, né, Ju? Eu morava em Copacabana e eu estava indo para Modern Sound. Aí eu entrei na Modern Sound, ali na Barata Ribeiro. Ele estava no caixa, que ficava logo ali perto da porta de entrada e saída, né? Com uma pilha gigante de CDs em cima do balcão. E a presença dele me deixou muito impactado. Eu era um cara que ia bastante a shows no Rio de Janeiro, convivia com os artistas, e no Rio de Janeiro a gente finge que é normal a gente encontrar com os artistas, né? Mas a realidade o carioca finge que é normal. Tu tá andando ali no Baixo Leblon, de vez em quando tu dá de cara com o seu Valença. Oi, é o seu, tudo bom? Pizzaria Guanabara, né? Todo mundo lá. Exatamente. E aí, quando eu entrei, eu vi o Renato, cara, eu fiquei muito impactado assim, com a presença dele, né? E, claro, na época não tinha celular, não tinha essas coisas, e muito timidamente eu pedi um autógrafo. Eu não poderia deixar de passar aquela oportunidade. Daí ele me olhou assim, meio aquele jeito dele, assim, meio sério, me tirou de alto a baixo, né? Você tem uma caneta aí? Eu falei, tenho sim. Aí eu sempre andava com meu caderno de poesias na época, né? Eu abri minha mochila, tirei meu caderno de poesias e comecei a folhear no balcão na frente dele, né? E ele olhando assim, como ele é ligado nisso, né? Quando ele viu que eram poesias, ele perguntou: é poesia? Você escreve? Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, nada tão bom quanto você. Aí passei rapidinho procurando a folha em branco. Daí ele autografou um abraço, Renato Russo, um abraço. E aí botou um coração, força sempre, tudo. Mas, gente, que história legal! Que história incrível. Ainda mais num dos lugares favoritos da vida dele, que ele frequentava desde assim, 13, 12 anos de idade, que era Modern Sound, que era uma mega loja de discos, para quem não sabe, né? E que o cara tinha tudo importado. Pena que acabou, mas não tem como mais. Nossa, ele gastou muito. Não, mas, ele gastou muito dinheiro ali. O impacto assim, de um cara que entrou e estava pedindo autógrafo, ele que ele olhou assim. Aí, por ele ver que eu escrevia, que eu gostava e tudo, aí ele já desarmou todinho, assim, foi um queridaço, assim, comigo e tudo. Que bacana, mas eu fiquei intimidado com ele. Engraçado isso, né? Eu não quis, tipo assim, ele tá no momento dele, comprando os discos dele e tudo, vou pegar meu autógrafo e vou lá olhar meus discos e tudo. Sensacional. Mas o Renato, Carminha, eu não tive a oportunidade de dizer isso para ele, eu quero dizer para você. Ele contribuiu, tirando, obviamente, né, a criação que eu tive, muito boa, da minha avó, da minha tia, do meu pai, da minha mãe. O Renato, assim como Cazuza, foram muito, muito importantes na minha formação, assim, de caráter mesmo, sabe? De ajudar a construir o homem que eu sou hoje, que minha mãe tem orgulho, que a minha esposa tem orgulho, que minha irmã tem orgulho, sabe? A música desses dois arianos, né? Foram muito, não só deles dois, mas deles dois principalmente, né? Foram muito importantes. Eu acho que eu falo por mim, mas eu acho que um monte de adolescente nos anos 80 se identificam com isso. Eu acho que assinam embaixo do que eu estou falando. Eu aprendi cinema, literatura, tomei gosto por essas outras formas de arte por causa deles também. Porque eles não só faziam música, eles davam entrevistas dizendo que eles ouviam, que eles liam, que eles assistiam. E eu, por gostar e por admirar eles, né, a gente tinha meio como irmãos mais velhos ou um primo mais velho, fala, pô, se o Renato, que eu amo, gosta, tá falando de Rimbaud, Baudelaire e não sei o que e tal, deve ser legal, eu vou querer ler também e tudo. Daí eu ia lá, comprava e sempre era ótimo. Então, obrigado. O seu irmão é um ser de luz. E aquilo, eu acho que ele cumpriu a missão dele aqui na Terra e não tinha mais por quê. E a gente pensando, vendo o mundo como o mundo está, esse mundo não é para o Renato. O mundo de hoje não é para o Renato. Sabe? Ele dizia uma coisa para minha mãe,
Ele sempre falava desde pequenininho. Minha mãe olhava assim, o que esse menino está falando? Sempre falava de verdade. Ele falava, mãe, eu não sou daqui, eu não sou desse mundo. Olha que coisa louca, desde pequeno, tipo uns 5, 6 anos. Uhum. Muito obrigada pelas suas palavras, viu? Obrigada mesmo, adorei. Você não pode falar para o Renato, mas em espírito ele está ouvindo tudo isso. Eu sei disso. Eu acredito nisso.